Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Eu fiquei aqui de falar pra vocês sobre a minha trajetória profissional e toda vez que eu fazia uma entrevista eu lembrava o quanto eu já fui muito boa naquilo que eu faço, mas por muitas vezes mesmo. Gente, aqui onde eu moro, vocês vão escutar barulho da grama, vocês vão escutar as crianças lá embaixo. Tá? Pode ser que o Simba daqui a pouco dê uma passadinha por aqui, que ele tá do meu lado. Eu estou sentada no chão, porque eu amo sentar no chão. Então eu falei assim, quer saber? Vou fazer sentada no chão. Queria fazer ali fora, mas eu não achei um lugar bem confortável, assim, pra poder fazer. Então vai ser aqui mesmo. E tá sendo de coração pra vocês, então acho que tudo que a gente faz de coração, a gente não importa o cenário, o que importa é o conteúdo. Então, foquem no conteúdo. Então, por muitas vezes, eu olhava como um não merecimento de tudo aquilo que eu conquistei. Então, eu entrei e comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, numa fábrica de calçado, numa loja de calçado. E essa loja de calçado, eu fiquei só 2 semanas, que depois eu entrei na Sabesp, né? Fui aprendiz da Sabesp. Antigamente era um programa que chamava Jovem Cidadão, do governo, eu não sei mais se existe esse programa. E eu lembro que no meu primeiro dia de emprego, eu era caixa dessa loja de calçados. No meu primeiro dia de emprego, o chefe lá, o dono da loja, entrou, chegou, e na hora que eu fui comer, aquela turbulência da vida, e eu não consegui comer. Ele foi embora tarde, eu não consegui comer, porque chegava calçados novos. E eu fui embora morrendo de fome, aquele dia mesmo, uma fome. E aqui a gente vai ligar 2 coisas, tá? E aí antes disso, eu tinha feito uma prova pra entrar na Sabesp, antes de entrar nesse lugar. E quando eu fiz essa prova pra entrar na Sabesp, eu também não comia muito, porque eu ficava ali focada em estudar naquela prova. Então eu tinha 2 pontos ligando o emprego à alimentação. Então a gente olha ali aquela questão de tudo que gera o emprego com alimentação não é legal. E aí me veio crenças referente à alimentação, e isso que eu comecei a tratar do meu autoconhecimento. E aí eu fiquei ali 2 semanas e tal, depois eu entrei na Sabesp foi bem tranquilo. Realmente era uma empresa muito tranquila para a área que eu estava trabalhando, porque eu trabalhava numa área de engenharia, então aprendiz fazer o quê? Eu tirava xerox, falava o dia inteiro, tinha o meu amigo do meu lado, assim, a gente conversava o dia inteiro. Eu fico imaginando quantas pessoas que sentavam na nossa frente não odiavam esses adolescentes, porque não contente a gente entrava às 8, saia às 5, igual todos os funcionários. Então imagina, acho que o dia de trabalho deles de paz era só na quinta-feira. Eu que gosto do silêncio, eu fico imaginando isso, né? Eu que gosto, né, as pessoas ao redor me incomodam quando elas ficam desfocadas demais na hora de estar trabalhando, então eu penso que eles pensavam a mesma coisa de mim. Mas tudo bem, né, gente? Ali a gente não tinha orientação, fomos concursados, né, passamos por causa de uma prova, então era o que tinha. Foram 2 anos ali. Na Sabesp, ok. Depois da Sabesp, eu entrei numa fábrica de calçados. É que eu trabalhei, por isso que eu comecei falando dela. E nessa fábrica de calçado também era muito difícil a minha vida. Muito, porque os chefes, eles eram totalmente escrotos, eles xingavam a gente, eles humilhavam. Era uma situação, assim, muito constrangedora. E por isso que eu falei, mano, já tomei, viu? Porque, nossa, gente, era pesado. E apesar de ser muito pesado o ambiente lá, pelo que a trajetória, assim, da dona da empresa, a única pessoa que tinha saído de lá bem com ela tinha sido eu. Até aquele momento, né, gente? O ano era 2010. E eu saí de lá por uma questão pessoal, e logo depois eu comecei no estágio. E quando eu comecei no estágio também, essa visão de que você não pode ser você. Então, todos esses lugares eu não tava podendo ser eu. Eu não podia falar, não podia respirar, não podia nada, assim, não podia dar ideia, porque todos esses lugares a gente tinha, né, essa questão, assim, de limitação. E aí eu entrei nesse estágio onde a gente não podia nem olhar pro lado, entendeu? Era um ambiente silencioso, a gente não podia olhar pro lado. Quando o chefe passava aquele medo. E isso tudo foi me criando crenças e visões do trabalho como algo ruim. Porque eram ambientes que me fizeram ter essa visão. O ambiente me mostrou que era horrível trabalhar ali, que você não podia ser você, que você não podia dar opinião, que você tinha que fazer só aquilo ali, e entra um horário, sai outro horário.
E nesse estágio, já era a nova lei do estágio, eu era totalmente abusada nesse estágio, né? Digamos assim. Então, a gente vai olhando os pontos como a gente vai criando, porque tinha que sair 3 horas, sair às 5, e segue aí. Mas sempre fiz o meu melhor. Saí de lá, fui trabalhar numa outra empresa, que também era familiar, e também era um escândalo, uma exposição, era uma briga, assim, por várias questões, uma humilhação muito grande, aquele medo de terror, né? As pessoas, chegava fulano, meu Deus do céu, um terror, você não pode ser você não pode falar, você tem que acatar. Então, assim, tudo isso, eu participei de muitos ambientes onde o meio do trabalho foi muito ruim. E depois eu entrei, aí fui cada vez mais na minha área, né? Então, depois eu entrei numa outra empresa onde também era pesado o trabalho, onde a gente era bem humilhado pela questão de um cliente nosso, e ele pagava super pouco, e movimentava a equipe inteira, e aí eu fui criando, né? Depois a gente foi pra auditoria, a auditoria me ensinou muito profissionalmente, mas pessoalmente também era um ambiente bem pesado, essa questão de seguir, né, que eu comentei com vocês, porque existem pessoas que precisam seguir horários. Então, comigo não existe isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do resultado. Então, essa de, tem que ficar seguindo horário e tal, não é pra mim. Essa de seguir horário é para pessoas certas. E na auditoria, quando a gente não estava com outras equipes, a gente conseguia fazer os nossos resultados. Então, seja um dia trabalhar 10 horas, seja um outro trabalhar 4 horas, a gente conseguia focar nisso. Mas quando a gente estava em outras equipes, não. E existiam muitas piadas. Mas aí volta naquilo que eu falei aqui no começo do nosso vídeo. Eu não era uma pessoa de ficar conversando o dia inteiro. Eu entrava, fazia o meu, saía, fazia o meu. E esse meu, geralmente, era 2 horas por dia. Mas eu tinha que ficar lá cumprindo horário. Então, adiantava outra coisa. E quando a gente estava ali com outras equipes, era falação o dia inteiro, brincadeirinha, desfoco. Por quê? Porque você está perdendo seu tempo. Você está ali alocado num projeto onde o cliente nem a documentação passou. Você está ali num projeto onde ninguém te responde. E isso, para mim, que não estava nesse projeto, eu fazia geralmente projetos à parte, não fazia diferença. Então eu podia continuar entrando no meu horário e saindo no meu horário. Mas aí tinha aquelas piadinhas, tá desmotivado, as canetas caiu, babá. Ok, nunca me afetou, fora as piadas machistas que sempre teve. Mas isso nunca me afetou. E quando uma amiga minha veio comentar comigo, desse clima, né, meio pesado corporativamente, eu olhava e falei pra ela, caramba, não é verdade. E isso faz com que você não mereça aquilo que você merece. Você olha como não merecedor de várias situações da sua vida. Você olha lá e fala assim, caraca, por que, né? Por que eu tenho que receber um aumento? Por que será que eu posso virar para o meu chefe e falar que eu tô aqui exigindo, sendo que talvez eu nem esteja fazendo o mínimo? E na verdade você tá fazendo o seu máximo. Você tá fazendo ali naquilo que foi para você, você tá fazendo até mais que isso. Só que o meio vai te influenciando a você não se sentir merecedor. E aí, não contente disso, tem as crenças. Que aí você vai lá e fala assim, mas eu preciso desse emprego. Mas aqui a gente, né, imagina, eu vou ganhar bem, eu sou ninguém. Nossa, sempre fui mediana, né? As outras pessoas precisam ficar provando algumas coisas para as outras pessoas. Isso é meio brasileiro, né? A gente se acostuma com a média. E aí, se você mesmo vai acima da média, você já se limita. Você coloca uma crença e fala assim, não, peraí, o meu amigo ganha menos, a minha mãe ganha... Você começa a se dar desculpas, como se você não merecesse aquilo ali. Porque você tem umas crenças instaladas na sua cabeça, que essas crenças aí pra gente desinstalar é difícil. E aí quando você vai caminhando para esse propósito de mudar, você começa a se impor, né? Então assim, caramba, tipo, meu contrato de trabalho não era para esse aqui. Eu faço mais, eu trabalho bastante, eu não ganho hora extra, não ganho benefício, não ganho nada disso. Aí você começa a questionar as pessoas que estão acima de você. E quando você questiona as pessoas que estão acima de você, elas falam assim,
Não desta forma, né? Mas de uma maneira assim, você tem que agradecer que você tem emprego. Afinal, né, o Brasil tá tão difícil. Afinal, né, tá ótimo. Você é cara. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Você é cara. E você aí começa a questionar se você vale mesmo aquilo que você acredita que vale. Porque as pessoas colocaram em cima de você de que você é cara, de que você, em outras pessoas com o mesmo cargo, ganha menos. Ou você tem que fazer não sei quantas especializações. Então, tudo isso que a gente vai trazendo é a nossa trajetória profissional. Quantas vezes você já não ouviu isso ali, dentro do seu trabalho? Ou você olha assim e fala assim, nossa, mas fulano tem o mesmo cargo que eu, ganha menos. É verdade, melhor eu ficar quieto. E você sabe que o fulano ganha menos mesmo e você faz mais. Ou se não, o fulano é aquele que ganha mais e faz menos, a gente cala a boca. A gente olha e aceita a situação. Então, por muitas vezes, isso aconteceu comigo. E de me impor e ser mandada embora. De falar assim, lembra no dia da entrevista que a gente combinou um salário e tal? Então, e aí? Aí chega um período, passa 2 meses, eu fui mandada embora por causa disso. Você entende como a sociedade toda hora tá querendo provar pra gente que a gente não vale o que a gente sabe que vale? E a gente fica aceitando essa eterna gratidão, essa falsa gratidão, essa questão de, ai meu Deus, o mundo realmente tá muito externo, lá fora tá muito difícil, o emprego tá difícil. É só isso. Só que você sabe o seu valor. E se você é uma pessoa competente, você vai conseguir outro emprego, independente da crise que tá passando no país. E eu posso te garantir isso. Você sabe do seu valor. Só que se você é uma pessoa que faz menos do que você foi contratado e é aquela pessoa que tá sempre ali, ó, abaixo da média ou na média, né, passando de ano só, deixando o ano passar, não tem aquele alto impacto, não tem aquela revelação, não tem aquele desenvolvimento pra você. Porque é uma coisa que eu escutei quando eu era estagiária e eu nunca mais deixei de levar pra minha vida é: o seu conhecimento ninguém te tira. Outra coisa que eu também escutei quando eu tinha 16 anos é: faça a sua parte. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que fazer a minha parte. Gostando, não gostando. Se eu não gosto, eu caio fora. Não é trabalhar na segunda-feira reclamando da segunda-feira. Não faz sentido. Ai, porque é o meu emprego. Ai, nossa, mas é segunda-feira de novo. É. E aí você vai buscar até quando essa sua ausência aí dentro de você? Até quando você vai trocar de emprego? Ou você vai entender quais são as suas maiores habilidades e aquilo que você faz não é pra você. E é isso que o autoconhecimento vai te trazer a vida inteira. Talvez você não precisa nunca de terapia, mas você precisa saber o que você quer da sua vida. Você precisa ter claro qual é o seu objetivo. E eu sempre tive claro, eu vou ser gestora. Fui, por várias vezes. E por muitas vezes eu não reconheci isso. E quanto menos você se impõe, mais as pessoas abusam mesmo. Aquele abuso lá do começo que eu falei também. Então, ele aconteceu por várias vezes. E aí você faz, você dá o seu melhor. Só que em todos esses lugares que eu passei, eu deixei um ponto de melhoria. Eu vi transformações em pessoas que estavam comigo. Em estagiários, em assistentes, em analistas, em pessoas superiores a mim. Eu sempre vi, porque eu deixei a minha semente em cada lugar. Eu tive uma assistente maravilhosa, que foi uma das melhores que eu já tive. A gente era muito companheira. E ela falava assim, nossa, mas eu posso fazer isso? Eu olhava pra cara dela e falei, pode, porque eu estou te dando autonomia. Se eu ver que com autonomia você não funciona, a gente vai trocar, porque eu trabalho com autonomia. Então, se eu ver que com você com autonomia não funciona, a gente vai trocar isso aqui. E aí, ela voou. Mas ela voou de um jeito que todo mundo comentou assim pra ela ganhou uma promoção nesse meio tempo. Todo mundo falou assim pra mim, nossa, depois, né, que você começou a ter a gestão da Bia e tudo mais, você melhorou muito. E ela falou, porque na gestão anterior que a gente tinha, eu não podia fazer nada, eu era limitada ao que a pessoa queria. Então, assim, ela fazia todo o trabalho dela e a outra pessoa ia lá e ganhava os créditos. Pra mim, isso não funciona. Pra mim, isso não funciona. E ela voou. E eu acompanho ela, eu gosto muito dela, ela é minha amiga. Eu acompanho ela e eu olho e falo assim, cara, olha o salto que eu dei. Que eu dei não, né? Olha o salto que ela deu na vida dela por um
um pequeno incentivo meu, que começou-se num e-mail, que eu falei assim, pode responder o e-mail. E aí, depois disso, a gente virou companheira mesmo. Ela me cobrava, ela, tem tal coisa. Porque eu tinha muito cliente, ela me ajudava muito. Tem tal coisa, não vai esquecer. Ela tinha muito mais conhecimento que eu em algumas coisas ali na empresa, né? Então, ela me ajudava muito. E eu ajudava ela tecnicamente e pessoalmente. Né? A gente foi se desenvolvendo juntas. Então, em firula de fazer planilha, nossa, ela que me ajudava. Então, a gente tem tudo para trocar com as pessoas. A gente troca o tempo inteiro. E aí, você está num lugar que você não gosta, é porque você tem uma visão de trabalho limitada. A sua visão de trabalho é igualzinha de todos os brasileiros. De olhar e falar, eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, porque eu preciso de dinheiro. Aí vai chegar o meu pagamento, eu vou gastar todo ele com diversões e excessos para eu fugir do meu trabalho. Eu já fui essa pessoa, gente. E eu sei como é ruim. Eu sei como é ruim. E quando você, sim, começa a olhar pra você e ter esse olhar de que a vida é muito mais do que ser infeliz de segunda a sexta-feira e só feliz na sexta-noite até ao domingo no horário do almoço, você começa a ter criatividades. Você começa a olhar pro seu valor. Porque você tira essa visão do trabalho que o trabalho é ruim. Isso é uma crença. Consequentemente, se o trabalho é ruim, o dinheiro é péssimo. Você também tira essa visão. Então, quando você começa a trabalhar esses pontos em você, você começa a reconhecer o seu valor e também a sua mediocridade. Você começa a olhar para você como você trabalha mal. Como você reclama, faz fofoca, fica ali se juntando, né? Que quem reclama não tá procurando desabafar, não. Tá procurando um alinhado. Porque você não vai reclamar do seu trabalho para uma colega que não sabe nem o que é. Você vai reclamar para alguém do seu ambiente de trabalho ou para sua mãe, porque a sua mãe sempre vai querer te defender, porque ela é sua mãe, ou para o seu pai, porque aí você também vai se vitimizar nessa história, ao invés de procurar soluções. Ou de virar e desabafar para um terapeuta, para uma amiga que tem nada a ver, e você falar assim, eu só quero desabafar porque foi pesado o que eu ouvi, eu preciso falar sobre isso. Mas não quer dizer que eu estou reclamando para encontrar aliados. Eu estou aqui apenas desabafando para desabafar. Para isso não ficar guardado em mim e eu não ficar com raiva. Então a gente precisa tirar essa visão de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é ruim, de que você trabalha para sobreviver. Você trabalha para ficar nesse status. Essa questão de infelicidade eterna, isso tudo precisa sair de você. Eu falo isso porque eu já passei por muita coisa. E eu já aguentei muita coisa, muito emprego ruim, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que. E aí eu não via nenhuma solução a não ser reclamar. Porque quando a gente tá um pouquinho mais aberto, a nossa mente tá um pouquinho, a gente começa a ver outras soluções. Tá bom, eu ainda preciso ficar aqui. Mas o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ganhar esse aumento? Porque aí a pessoa vai lá e fala assim pra você, você precisa se desenvolver um pouquinho mais, seja tecnicamente, seja pessoalmente, você precisa dar uma desenvolvida, você vai reclamar. Por quê? Porque a sua visão é limitada do trabalho, a sua visão é limitada do dinheiro. Aí você vai reclamar, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Ai, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, porque eu nunca tive ninguém pra fazer isso pra mim. Realmente, tudo bem. Mas aí você começa a buscar outras possibilidades que vai te abrir portas pra chegar efetivamente nesse curso, nesse seu desenvolvimento, nesse seu autoconhecimento pra você mesmo. Tudo é uma questão de prioridade, gente. Tudo é uma questão de prioridade. Então, se você continuar infeliz nesse seu limbo, né, de segunda a sexta infeliz, você nunca vai conseguir olhar a trajetória profissional como algo de aprendizado. Nunca. Nunca. Porque você vai continuar nesse limbo de infeliz. Eu já fiz isso. Gente, como eu disse, eu já me lasquei muito. Mas todos os lugares que eu passei, eu deixei algo no coração de alguém. Eu deixei algo na empresa como um todo. Eu desenvolvi pessoas. Eu recebo até hoje das pessoas assim, nossa, meu, que saudade de trabalhar com você. Eu não tô falando que eu sou fácil de lidar. Não tô falando. Mas eu gosto de desenvolver pessoas. Então eu vou parar o que eu tiver pra fazer pra te ajudar. Eu vou parar o que eu tiver pra fazer pra te explicar. E eu vou te explicar várias vezes e talvez de formas diferentes. Antigamente eu podia até ficar mais brava, mas hoje a gente se conhece pra conhecer melhor o outro. Eu aprendo de uma maneira diferente do que você. Então, se eu tô aqui pra ensinar várias vezes a mesma coisa.
E aí, se você falar assim, meu, não consigo entender mesmo, então talvez é a minha didática que não dá pra você. A gente vai procurar outra forma de aprender isso aqui. Então tem muita coisa que envolve. Adianta eu ficar reclamando e falar assim, mas eu não ganho pra isso? Talvez realmente eu não ganhe. Mas já que eu tô aqui e sei fazer, o que a pessoa ali tem a ver? Você vai lá e busca, então, ganhar para isso. Você vai lá e busca o seu valor. Claro que tem hora que você olha e fala assim, meu Deus, eu já passei mal, gente, várias vezes. Eu já tive crise de gastrite por causa de uma empresa, por causa que as pessoas me tratavam mal. Por quê? Porque eu sou de pessoas. Eu gosto de pessoas. Então, como assim alguém me tratou mal por uma questão que não tem nada a ver com isso? Me colocando numa posição como se eles fossem melhores que eu, pra depois a pessoa precisar da minha ajuda. Pera, não precisa disso. Você não é melhor que eu. Você pode baixar um pouquinho a sua bola. Porque se você tá me tratando assim, é porque você quer mostrar que você é superior a mim. Mas no fim você precisa de mim. Então, assim, a humildade, ela se dá quando você não precisa provar nem pra você que você é melhor que o outro. E aí você vai trabalhando isso. Foi difícil a jornada até aqui? Pra caramba. Pra caramba. Muito difícil. Muito difícil. Aguentar humilhação, aguentar piadinha, aguentar machismo, aguentar ambiente tóxico, aguentar fofoca, aguentar pessoas abusadas, pessoas braço curto, aguentar gente ganhando em cima de você. Tudo bem. Mas hoje eu sei o meu valor. Hoje, quando o meu espaço não está mais, que eu tô olhando e falando assim, aqui tá abusivo, eu vou lá e falo, então, aqui, ó, não era esse o nosso combinado. Eu quero saber agora qual é o plano de vocês pra mim. O que eu posso apresentar pra vocês? E aí eu vou lá e coloco no papel. Olha, eu, Beatriz, trouxe esse resultado aqui pra empresa. Então, assim, eu não tô na média. E eu também não tô fazendo só o que eu fui contratada pra fazer. Porque às vezes as pessoas querem um aumento, mas elas querem um aumento fazendo menos do que foi contratada. Você foi contratado pra fazer isso. Aí entra nesse clima, né? Tipo, o que você desenvolveu, o que você quis buscar, o que você quis ir atrás. Todas essas questões, elas são muito importantes. E aí, eu vou te dizer um pouco mais. Se você trabalhar essas questões em cima daquilo que você tem como ponto forte, você vai conseguir entender melhor. Realmente, eu não trouxe resultado para a empresa porque eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver comigo e está, me dando no saco. Não quer dizer que eu não vá fazer coisas que eu não goste de fazer. Isso é diferente, porque aqui ninguém é uma criança mimada, somos todos adultos. A diferença é que você vai fazer menos. Você vai fazer para te potencializar em outras coisas. E esse é o ponto. Mas a maior parte do tempo você vai estar potencializando seus pontos fortes. A gente quer ficar toda hora arrumando os nossos pontos fracos. A gente toda hora quer ficar arrumando nossos pontos fracos. Por isso que existem complementares, gente. Uma pessoa complementa a outra. Sempre. Então, aquela que, é mais organizada vai complementar aquela que é mais desfocada. Não adianta que é desfocada querer ser 100% organizada, ela não vai conseguir. Ela vai ter que trabalhar isso. A pessoa, mais independente, precisa trabalhar um pouquinho mais a paciência dela. Assim como uma pessoa mais estável, ela precisa dar um pouquinho mais de independência, de autonomia. Precisa ganhar um pouco, não 100%. Porque o 100% não vai dar pra você ganhar. Infelizmente, não vai dar. Então, você vai ter que trabalhar os seus pontos fortes para melhorar os seus pontos fracos. Porque aí você potencializa os seus pontos fortes. Você vai lá em cima dos seus pontos fortes. E você tá vendo que aquela forma de trabalho não dá, conversa com o seu gestor. Conversa com a empresa. Não dá pra conversar? Então, simplesmente, caia fora. Procure outro lugar pra você. Procure onde você possa desenvolver. O trabalho é muito bom. O trabalho, ele vai te potencializar muitas coisas na sua vida. Então, a forma como você gosta de trabalhar e o ambiente que você gosta de trabalhar, ele é muito importante você saber. Ele é muito importante você conhecer tudo isso. E não ficar se vitimizando. A culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega de trabalho. Porque fulano quis não sei o quê. Fulano quer mesmo. E eles querem mesmo, porque eles são assim. Eles querem acabar com a nossa vidinha, eles não aguentam ver o brilho do outro. Mas isso é por um período. Não dá pra você apagar o brilho do outro pra sempre.
Então você precisa buscar fazer o seu. Quando a gente busca trabalhar melhor, né, servir, não encher o saco, trabalhar bem, a gente também não tá preocupado com as fofoquinhas do outro. A gente não tá preocupado com o que o outro tá falando pro seu chefe. Quem se prega, o que se destaca é martelado. Então pensa assim. Ao invés de você se colocar no papel da vítima, como eu também já me coloquei muitas vezes, é porque a fulana ali, ela tá fazendo a minha caveira pro meu chefe, fez mesmo, e inclusive conseguiu que eu fosse mandada embora. Mas, na prática, a teoria é outra. Com o tempo, as coisas são reveladas. Então, a gente precisa ter essa visão de que não vitimizar, principalmente se você tá começando agora no mercado de trabalho. Não se vitimiza. Não vem com a crença de que você não merece. Olha, dá valor a você. Cara, se você é uma pessoa boa pra caramba em matemática, se elogie por isso. E não fique querendo ser bom em português. Bom em história. Bom em artes. Você não é bom em matemática? Foca. Foca na matemática. E a matemática pode trazer você querer ser curioso em procurar a história da matemática. Aí você vai ler. Você vai querer saber da arte. Você vai buscar coisas que vai te melhorar esses seus pontos fracos. Mas não perde a sua energia nisso. E olhe pra você como, caraca, eu sou boa nisso. Nossa, realmente. Tanto que eu falei recentemente, falei assim, todo mundo fala assim pra mim, né? Caramba, nossa, você consegue responder rápido. E eu olho e falo assim, porque pra mim é comum. É comum. Mas quantas vezes eu ficava tão insegura que eu ia procurar de novo na legislação aquilo que eu já sei. Eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não tenho confiança no que eu sei. Eu sei que eu sei. Vocês conseguem entender? Eu sei que eu sei. Então, tipo assim, eu não tinha confiança que eu sabia disso. Então, é muito importante que a gente comece a olhar a nossa vida como a nossa vida profissional, nossa trajetória profissional, como aprendizado. Eu tomei muito na cara. Muito na cara. Primeiro porque eu tinha que trabalhar, eu fui mãe muito nova, não tinha escolha não, eu tinha que trabalhar. Mas eu aguentei muito, porque eu não tinha confiança em mim. E não foi por causa da minha filha. Foi porque eu olhava e falava assim, é o país, né? É a crise, é isso. Muitas vezes. Isso não quer dizer que é porque eu era mãe. É porque eu acabei deixando que o meio me condicionasse a não ter confiança em mim. E o meio me condicionou. Então a gente precisa sempre olhar. Você não tem confiança em você, porque realmente você precisa melhorar. Ou você não tem confiança em você, porque outra pessoa foi lá e falou que você não era capaz. Porque tem gente que, quando é desafiado, paralisa. Tem gente que vai lá e prova que é capaz. E aí? Você tá em qual dessas posições? Então, é muito importante que seja avaliado todo esse tipo de situação. E a ausência do autoconhecimento, ela te leva a continuar passando na média. A ausência dos seus pontos fortes, da área que você gosta, da sua personalidade, da maneira como você gosta de ser tratado, o ambiente que você gosta de estar, ela vai continuar te levando na média. Então não tenha vergonha de se conhecer, tenha orgulho. E vai doer, porque é isso que eu falei. Por muitas vezes você vai olhar e falar que, caramba, realmente, vitimazinha eu fui, hein? Nossa, aqui eu que fui a filha da mãe. Eu que fui a funcionária que minha, nossa, hein? E essa fofoquinha aqui, e essa reclamação sem necessidade. E essa ausência de olhar aqui que você podia ter feito mais, mas você olhou e falou, não vou fazer não. Aí depois você quer exigir alguma coisa. Todo lugar que você passar, deixa o seu melhor. Todo. Trabalhando com ódio, deixa o seu melhor. Porque alguém vai ver. E além de alguém for ver, não quer dizer que seja ali naquele ambiente, mas alguém, essa pessoa que vai ver pode ser você mesmo. De lembrar, se alguém te ligar um dia pra fazer uma entrevista, a pessoa vai perguntar tal coisa e você vai falar assim, talvez eu já fiz isso aqui num projeto. Talvez eu tenha um conhecimento por cima, mas eu posso me aprofundar. Eu vou contar uma coisa pra vocês que foi muito legal, que aconteceu comigo uma vez. Eu tava fazendo um projeto e eu tive contato 2 vezes só com esse gerente. 2 vezes. E aí,
ele me indicou para uma vaga. E eu ficava assim, nossa, mas quem é o fulano que me indicou? Sabe quando você... Porque eu tive contato com ele muito pouco. E quando eu vi quem era, eu fiquei lisonjeada. Porque eu olhei pra mim e falei, olha aí o seu valor. O cara teve contato com você 2 vezes, mas ele sabe o seu resultado. Contato mesmo, direto comigo 2 vezes. Mas ele viu meu trabalho entregue. Ele viu meu resultado. E ele lembrou de mim. Então alguém sempre tá vendo. Não importa quem. Todas as empresas que eu trabalhei, todas as empresas, menos a que eu fui estagiária, né? Assim, menos essas primeiras, os primórdios, né? Então, na fábrica de calçado não foi uma indicação. Quando eu fui estagiária também não, né? Tudo isso foram processinhos seletivos e tal. Mas todas as empresas que eu trabalhei, num geral, eu fui indicada. Então, se você foi indicada, é porque a pessoa sabe o seu valor. E nenhuma das vezes eu acabei saindo por uma questão de que eles me mandaram embora por... Como que eu posso dizer pra vocês? Que eles me mandaram embora porque eu, sabe, dei uma puta de uma mancada. Não. Quando eu saí da auditoria, eu já tinha perdido o brilho nos olhos. E eu nunca vou esquecer que o meu gerente falou pra mim, você não tem mais o brilho nos olhos. Naquela época, eu não tinha noção o que me brilhava os olhos. E hoje eu sei. Eu era pouquíssimo desafiada. Teve uma época na auditoria que eu fiquei estagnada. E aí, quando você fica estagnada, você já não trabalha mais com aquela vontade. Você não tá aprendendo mais. Você já não tá fazendo nada demais. Talvez uma pessoa mais estável, sim. Eu não. E ali também eu já sabia que aquela área não era pra mim. Aquela forma de trabalhar não era pra mim. A ausência de autonomia não era pra mim. Então, eu fui saber disso 2 anos depois. Quando eu entrei nessa outra empresa, que eu fui mandada embora por causa do salário. Foi das 2 empresas só que foram mandadas embora. Por causa do salário. Eu fui mandada embora com a minha chefe falando pra mim, eu não sei por que eles estão te desligando. Mas ela sabia que era por causa dessa questão do salário, mas ela não quis me contar. E ela, eu estou muito chateada. Muito. Tanto que eu tenho contato até hoje. Então, assim, todo lugar que você passar, fecha as portas com o coração aberto. E aí, quando eu olhei essa questão do brilho nos olhos, quando foi em 2019 que eu comecei a me autoconhecer, quando eu comecei a me autodesenvolver, eu falei assim, cara, agora eu entendi aquela parada do brilho nos olhos. E aquela parada lá do brilho nos olhos, ela tem muito a ver. Porque, de verdade, eu tava ali estagnadaça. Quando eu entrei, era tudo novo, a auditoria era um mundo novo pra mim. Empresa nova, você entra com aquele gás. Aí passa um tempo, você não tá desenvolvendo, você não tá aprendendo, você vai lá e estagna. Você vai lá e fica parado. Não quer se desenvolver, não procura mais nada também. Ninguém tá te vendo. Você vai seguindo, passando de ano ali na média. Então, assim, a minha parte, efetivamente, foi deixar chegar nisso porque eu não conhecia quem eu era. Hoje eu já não deixo mais. Se eu ver que eu tô chegando nesse nível, eu vou atrás. Então, o que a gente vai fazer? Um projeto, quais são os objetivos aqui pra mim. E hoje eu tenho essa minha visão de transição de carreira muito clara. Ela é muito clara pra mim. Eu quero trabalhar somente com desenvolvimento humano. Mas estar dentro de um mundo corporativo ainda não quer dizer que eu não esteja trabalhando com desenvolvimento humano. Eu trabalho muito, porque eu quero desenvolver a pessoa, eu quero ver até onde ela vai. E eu quero poder ajudar e ver quantas pessoas elas são dependentes da ajuda ou quantas pessoas elas realmente querem ajuda. Porque as pessoas têm isso, braço curto, fica na folga, enfim. Todas essas questões que a gente sabe que o ser humano precisa se desenvolver ainda. Então, o que eu quero deixar pra vocês é que, independente da filha da putagem que for o seu rolê, você vai lá e vai fazer o seu melhor. Se você quer melhorar como pessoa e como profissional, se você quer ter um emprego melhor do que esse que você tá, ou um cargo melhor nesse lugar onde mesmo você tá, ou abrir a sua empresa, enfim, o que seja, olhe pra você hoje, olhe os seus pontos fortes e olhe o quanto você tá errando, porque não é possível que também não esteja. Elimine esses seus erros aos poucos.
não envolver em fofoca, não se envolver na reclamação, fazer o seu trabalho com resultado, com qualidade. Isso não é puxar saco. Fazer o seu trabalho não é puxar saco. Fazer o seu trabalho é fazer o seu trabalho, certo? E aí você vai indo, vai eliminando. Aí você começa a se desenvolver os seus pontos fortes. Vai buscando o que mais te agrada, mais te alegra, mais te deixa feliz. E aí com isso você vai se conhecendo. Você vai vendo, começa a listar o que eu gosto de fazer. Trabalho hoje com tributário. Bia, o que você gosta de fazer? Eu gosto de entregar obrigações acessórias. Por que você gosta de entregar obrigações acessórias? Porque na obrigação acessória, vira e mexe, tem um errinho, tem uma coisinha ali para descobrir, você pode descobrir se foi feita a sua apuração corretamente. É como se fosse uma auditoria, né? Então, você vai olhar lá. Então, eu gosto disso aqui. Tava aprendendo um negócio de parcelamento, que foi o que eu postei recentemente aqui pra você. Postei hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, né? Mas tava lá. Eu tive que entender um suporte que eu não fazia ideia de como funcionava. Quando eu entendo um negócio, se eu fizer ele várias vezes, ele perdeu a graça pra mim. Então, o meu desafio é o novo. Então, vou lá e entendo. Então, também gosto disso aqui. Entender o novo, parar mesmo assim, ó. Sem ninguém me atrapalhar, focar naquilo 100%. Sou assim. Também não consigo. Se eu fizer muita coisa ao mesmo tempo, não faço nada. Outra coisa que eu gosto, ensinar e ver a autonomia das pessoas. Não precisa ser 100%. Não, isso não. Como eu disse, cada um tem um jeito. Mas eu começo a ver lá se a pessoa responde um e-mail sozinha, se ela tem essa didática de questionar mais. Tudo isso eu gosto. Então, eu consigo fazer isso na minha área. O que eu não gosto, quando as pessoas cobram o trabalho delas. É o seu trabalho que está cobrando pra mim. Quando você já sabe o caminho que tem que fazer, aproveita que eu fiz uma vez e quer que eu faça sempre. Também não gosto. Não gosto. Não consigo também ficar fazendo, descobrir esse negócio do parcelamento. É que esse do parcelamento é tranquilo ainda de fazer, mas eu vou falar de um outro exemplo da minha vida. Uma vez eu tinha que fazer uma obrigação acessória, só que eu tinha que fazer ela 5 vezes 12, 60 vezes. As 3 primeiras que eu fiz, porque fui eu que descobri o erro, eu fiz, mano, larguei o mundo, larguei o celular, coloquei minha música, Quando chegou na 5ª, nossa, aquilo já virou um porre. Porque eu já sabia o campo que eu tinha que usar, eu já sabia qual era o código que eu tinha que mudar, eu já sabia qual era o valor. Não tinha mais desafio, vocês entendem? Porque o primeiro erro era igual a todos os outros, porque foram 60 meses iguais. Então, isso pra mim é desmotivante. Então, eu quero que vocês olhem esses tipos de exemplo que eu dei pra vocês e comecem a pensar, tá, isso me motiva, isso não me motiva, qual outra coisa que eu gostaria de fazer também? Por que eu gosto tanto de organizar evento? Primeiro, que eu gosto de organizar. Então, a organização faz parte de mim. Aí vou lá, organizo e tal. É sempre um desafio. Quantas pessoas, quanta cerveja você vai comprar, quanta carne, nossa, vai chegar no tempo. Aí sou do resultado. Vou lá e vejo o quê? O evento aconteceu, deu super certo. Eu fiz tudo, juntei tudo que é meu em uma coisa só. E ainda sou de pessoas, né? Por isso que eu gosto de organizar evento. Por que eu gosto de trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, com emagrecimento? Cara, você vai lá e mostra pra pessoa, ó, são esses pontos aqui difíceis, você vai ter que melhorar isso aqui, você vai ter que usar isso aqui, você vai ter que olhar pra esse ponto aqui, depois você vai ter que ver se o seu problema é comportamental, se o seu problema é biológico, se o seu problema é emocional. Aí você vai olhar esses pontos aqui e a gente vai começar a traçar a sua história. Quando você traça a sua história é diferente da minha, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Pronto, tem um dinamismo aqui. Eu também sou dinâmica. E aí esse dinamismo aqui vai me trazer os resultados, o seu resultado. Eu vou olhar e falar assim, caraca, como você mudou. Tem clientes minhas aqui da consultoria que eu olho assim, não passava um batom, aqui tá de batom, postando foto, saindo, curtindo, fazendo as coisas por si. Porque o amor próprio é isso. Então, é olhar o que você consegue ser feliz com começo, meio e fim, tá? No meio do caminho vai ter umas coisinhas assim que você não gosta, sempre vai. Mas o que você consegue trabalhar nesses pontos. Então, a minha trajetória profissional, ela me trouxe muita coisa. Mas a principal história é, independente de quem for o filho da mãe com você, continue fazendo o seu trabalho. Beijo.